Eu demorei 5 anos para conseguir a residência permanente do Canadá e eu quero te contar o que atrasou a minha jornada de imigração e me fez perder milhares de dólares. Se você acompanha a minha história, você sabe muito bem que eu, meus amigos, passei por uma jornada árdua, que pouquíssimas pessoas gostariam de passar. Com isso, eu acabei tendo vários aprendizados e muitos deles eu acabo compartilhando aqui no YouTube, no Instagram, para que você não passe pelo que eu passei. Inclusive, este canal ele só surgiu por causa disso, porque ao chegar aqui no Canadá, eu me deparei com uma realidade um pouco diferente da que eu imaginava que seria. E desde então eu venho compartilhando esses aprendizados, todas as questões que eu acabei estudando sobre imigração, para que você consiga ter uma jornada de imigração muito mais leve. Mas Lúcia, como assim? Como que você demorou 5 anos para conseguir a residência permanente? Eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019, mas eu já sonhava com a imigração desde 2017. Comecei a realmente analisar todas as questões que seriam relacionadas à imigração em 2018. Desembarquei neste país em maio de 2019, ou seja, 7 anos atrás. Sim, eu moro há 7 anos no Canadá, porém, na maior parte desse tempo, eu não tinha residência permanente. E a vida, meus amigos, sem a residência permanente aqui no Canadá, ela tem várias limitações. Então, no vídeo de hoje eu quero te contar os 3 maiores erros. Já pega um papel e uma caneta. Meu amigo, você vai precisar. Pega um papel e uma caneta para anotar o que eu vou te falar agora, porque eu tenho certeza que você vai economizar, se não milhares de reais, pelo menos alguns anos nessa sua jornada de imigração. Quando eu comecei essa jornada, o que não me faltava era vontade. E eu acredito que muitos de vocês também estejam dessa forma. Não, eu quero ir para o Canadá, tem muita força de vontade, você faz o que for. Pois bem, eu era esta pessoa. Eu estava realmente determinada a fazer isto dar certo. No entanto, naquela época, você há de convir há 7 anos atrás, que não tinha muita informação nas redes sociais em relação a isso. Alguém que mostrasse os sites oficiais, assim como a gente mostra aqui no canal. Então, informação mastigada, como nós colocamos aqui no nosso canal, meus amigos, isso não existia. E as poucas pessoas que compartilhavam a jornada delas em relação ao Canadá, a quase totalidade delas falava sobre a via dos estudos. E o meu primeiro erro foi justamente a escolha da via dos estudos. Obviamente que, olhando para trás, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, tendo a bagagem de história que eu tenho hoje, é muito fácil. Mas a Lúcia, lá de 2018, quando estava começando a pesquisar, e é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque pode ser que seja a sua realidade, quando eu estava lá atrás, infelizmente, não se tinha acesso à informação como nós temos hoje. As pessoas não compartilhavam as suas realidades como nós vemos hoje na rede social. Lembre-se, foi antes da pandemia, antes do boom das redes sociais. Então, quando as pessoas falavam sobre a residência permanente, parecia um sonho tão distante que parecia que não era pra mim. E eu sempre colocava o meu perfil pra baixo. Eu falava, mas eu não tenho inglês. Eu tava estudando. Só que eu pensava, meu Deus, mas meu inglês não é o suficiente. Esse povo aí, eles estão conseguindo uma nota muito alta aí no teste de proficiência. Não é pra mim. E eu sempre acabava me colocando pra baixo, por mais que eu tivesse muita força de vontade em realmente fazer esse plano dar certo. Então, por acompanhar apenas pessoas que estavam chegando no Canadá pela via dos estudos, todo mundo falando que o teste de proficiência era muito difícil, praticamente inatingível, falavam inclusive na época que o CLB9 era impossível. Então, quanto mais você escuta essas coisas, mais você acredita que aquilo não é para você. E então, assim como muitos de vocês, se você fizer qualquer consultoria, muito provavelmente a pessoa acaba te colocando como opção
a via dos estudos. E eis onde eu acabei realmente abraçando aquela tábua da salvação. Eu falei assim, não, eu acho que isso é pra mim. Só que, infelizmente... minha gente, oh Jesus, se vocês acompanham a minha história desde o começo, inclusive já deixa aqui nos comentários se você acompanha a gente há mais tempo, desde quando você nos acompanha, se você me acompanhou nessa jornada do college, que eu quero saber se você acompanhou aí os perrengues que eu acabei passando nessa época. Para mim, depois que eu cheguei no Canadá, que eu realmente abri os meus olhos para as outras oportunidades. Eu, naquela época, já poderia ter conquistado a residência permanente do Brasil, se eu tivesse tido a paciência para estudar para o teste de proficiência, por exemplo. E naquela, oh gente, chega até a doer, oh minha gente, esse vídeo, chega até a doer de lembrar. Minha gente, na época, um dos programas que eu era elegível na época, exigia, sabe o quê? CLB 5, só que na época, eu não sabia. Eu até cheguei a fazer consultorias na época e ninguém falava sobre as oportunidades dos programas provinciais. Inclusive, nunca ninguém tinha perguntado se eu tinha parente no Canadá. E desde aquela época, isso é uma vantagem muito interessante para alguns programas provinciais. Por isso que eu sou uma entusiasta de você mesmo realmente pesquisar um pouco mais sobre os programas de imigração. Ainda mais hoje em dia, minha gente. Nós estamos na era da informação. Só que o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas, elas se perdem nas informações desordenadas. Ela assiste um vídeo assim, ó, sem isso, um papel e uma caneta, para ela anotar as informações. Então, vira um consumo passivo de vídeos, sem você realmente absorver o conteúdo e colocar em prática tudo que você está aprendendo. Então, deixa eu até uma sugestão aqui para você. Você conhece o seu perfil de imigração? Esse é o primeiro passo e eu sempre gosto de falar isso porque ele faz com que você aumente o seu nível de conhecimento nesta jornada de imigração. Nós fizemos um vídeo específico sobre o perfil de imigração aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição e eu sugiro que você assista. Assista por quê? Porque isso vai te dar muito mais clareza, especialmente sobre a questão, várias perguntas que vocês acabam fazendo aqui no canal, elas seriam respondidas se vocês assistissem esse vídeo. Por exemplo, tem gente que tem dúvida sobre a idade, nível de inglês, nível de francês, inclusive até temos um vídeo sobre inglês e francês, qual dos dois idiomas você escolher para você avançar na sua jornada de imigração. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, gentilmente assista, porque essas informações são fundamentais para você tomar uma melhor decisão na escolha da via que você vai chegar aqui no Canadá. Porque a forma como você chega aqui no país vai ditar e muito em como vai ser a sua realidade. Se você vai gastar mais ou menos dinheiro, receber mais ou menos benefícios, ter mais facilidades ou não na fase de validação do seu diploma. Então tem várias coisas que acabam realmente afetando a sua jornada se você chega aqui no país com a residência permanente. Então, meu intuito principal é que vocês consigam abrir os olhos para estas informações que na época, infelizmente, eu não fiz. Por isso que eu digo, este é um dos meus maiores erros e este canal, o nosso Instagram, ele surgiu deste erro que eu cometi. Eu falei assim, não, eu não posso apenas estudar sobre isso, eu preciso falar sobre isso para que outras pessoas também sejam despertadas para o conhecimento, porque a gente consegue realmente transformar a nossa jornada de imigração se nós soubermos mais informações. Segundo erro, e esse dói, minha gente, esse dói, e eu falo clamorosamente neste canal sobre este ponto. Faça o teste de proficiência ainda do Brasil. Porque, especialmente um simulado, não há razão para você não fazer um simulado para pelo menos você compreender em que nível que você está do idioma nesta jornada de imigração. Porque tem programas de imigração que você consegue aplicar com nível intermediário. Só que às vezes a gente acaba menosprezando a nossa capacidade de aprender o idioma. E não apenas de aprender o idioma, né? Mas aprender o idioma de forma direcionada. Como assim, Lúcia? Você estuda o inglês ou o francês, por exemplo, com os olhos voltados
para justamente o teste de proficiência, porque é isso que vai abrir as suas portas aqui no Canadá. Da mesma forma, quando você está estudando para passar num concurso, você não estuda as provas daquela banca examinadora? Quando você vai querer passar num vestibular concorrido aí de uma universidade, quem aí fez o Enem, por exemplo, você sabe que por vezes a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, por exemplo, você vai estudar o quê? As provas daquela banca para você se preparar para aquele determinado vestibular, para aquele determinado concurso. No teste de proficiência também é assim. Quanto mais você conhece a prova, mais preparado você vai estar. Por isso, fazer um simulado é fundamental. E eu digo, meus amigos, que esse é um erro enorme que eu cometi. Oh, meu Deus, nada como a maturidade, né, minha gente? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai realmente olhando para trás falando assim, oh, meu Deus, por que errei desta forma? E aqui estou eu, humildemente, compartilhando isso com vocês. Sabe aquela questão do medo? O medo do fracasso? Lá atrás, eu tinha tanto medo de falhar, eu tinha medo de não alcançar a nota que eu falei assim, nem vou tentar. Porque se você não tenta, você não precisa lidar com um resultado ruim. Só que hoje eu quero te apresentar uma outra perspectiva que a maturidade me trouxe. Errar é importante. Lidar com o fracasso, mais ainda. Você se colocar neste ambiente de prova é fundamental para você realmente enxergar o seu potencial. E o quão longe você consegue chegar se você realmente estiver disposto a tentar. Se eu inicialmente tivesse feito o teste de proficiência no Brasil, isso teria me mostrado lá atrás que pelo menos um CLB5, CLB6 eu já tinha. E isso para mim, pela minha personalidade, não sei se vocês perceberam, isso já teria sido suficiente. Porque eu ia perceber e falei assim, peraí. A barreira para eu alcançar um CLB7, um CLB8, ela não é tão longe assim. Então, por que não me dedicar a isso aqui para eu alcançar essa nota? E se eu tivesse me dedicado, muito possivelmente, eu teria alcançado o CLB9, tal como foi quando eu de fato decidi a me preparar para o teste de proficiência. Então, por isso que eu deixo essa dica para vocês. Você não sabe quão longe você pode chegar se você nem tentou dar o primeiro passo. Esse foi um erro que eu cometi lá atrás e que eu estou aqui pedindo clamorosamente para você não cometer. Porque isso fez eu colher todos os frutos ruins que eu colhi neste Canadá, nesta minha jornada de imigração. E eu sei que tem gente que vai dizer, Lúcia, mas você passou por esses erros para agora você estar aqui compartilhando conosco, porque no dos outros é refresco, né, meu povo, né? Eu tô vendo vocês comentando isso aí, viu? Pois bem, que se eu passei por isso, que seja realmente para que vocês não precisem passar. Que se for para ter tirado uma lição, que seja realmente para ajudar alguém. E eu espero que você verdadeiramente leve isso a sério. E eu levo isso tão a sério que nós temos vários vídeos aqui no nosso canal falando justamente sobre isso, sobre fazer o simulado, sobre você realmente ter um direcionamento nessa sua jornada de aprendizado do idioma voltado para os testes de proficiência. Eu inclusive vou deixar aqui para vocês a indicação dos meus professores, pessoas que me ajudaram na minha jornada de imigração para eu alcançar as notas no teste de proficiência. Se você escolher o inglês, nós temos aí indicação de professores tanto para a prova do CELPEP quanto para a prova do IELTS, e se você estiver nessa jornada do francês, nós temos uma indicação tanto para a jornada aí do TCF quanto para a jornada do TEF, que são estes, vou até deixar aqui na tela para vocês, os testes de proficiência que são aceitos pelo Canadá. Lúcia, e o TOEFL? Lúcia, e o Duolingo? Programa de imigração não é aceito. Tomem cuidado. Aqui está a imagem do site oficial do Canadá. E eu digo isso com contundência porque é comum as pessoas acharem que esses outros testes, eles são aceitos pelo Canadá. Quando fala de jornada de imigração, residência permanente, aplicação para imigração, jornada até a residência permanente, não são, tá? São só esses aqui realmente que são aceitos pela quase
totalidade dos programas de imigração. Se você tiver com dúvida, vou deixar o link do site oficial do Canadá aqui para você mesmo conferir com seus próprios olhos. Terceiro erro, não ter acompanhado a história de pessoas que já estavam no Canadá com a residência permanente. Hoje eu percebo o quanto que nós somos realmente influenciados pelo nosso ambiente e hoje, mais do que nunca, pelo nosso ambiente virtual, pelas pessoas que a gente acaba acompanhando nas redes sociais. Nós somos duramente impactados pelas histórias que nós temos acesso. Então, se você só está assistindo história de gente que acaba vindo aqui com um estudo, provavelmente você vai ser influenciado, é uma tendência a você seguir esse caminho. Se você acaba acompanhando a história de pessoas que chegaram aqui com visto de trabalho, muito provavelmente você vai naturalmente acreditar que essa é uma das vias mais fáceis para você chegar aqui no Canadá, ou que é a única via possível para você chegar aqui no Canadá. Porém, eu quero te convidar a você realmente acompanhar a história das pessoas que estão já com a residência permanente ou pessoas que já estão aqui há mais tempo. Eles vão fazer você enxergar essa jornada de imigração por uma outra perspectiva. As lições das pessoas que estão aqui há mais tempo, elas podem ser muito importantes para a sua jornada de imigração. Porém, contudo, entretanto, todavia, já quero deixar uma red flag aqui para vocês, esse sinal de alerta, porque é comum eu ver várias pessoas na rede social, pessoas que moram aqui no Canadá, mas que infelizmente elas não conhecem os programas de imigração e elas acabam indicando a via que elas vieram aqui para o Canadá ou até indicando coisas que já não são mais atuais. Esse é um ponto bem importante também. Então, cuidado, tá? Em termos de imigração, a sua base, o seu... Sabe quando você tira prova real? Peraí, deixa eu ver. A prova real é o site oficial do Canadá. Você pode escutar qualquer pessoa falando qualquer coisa. Pode ser eu, pode ser, sei lá, qualquer pessoa que você acaba acompanhando. Não importa. Se o que eu estou falando não está no site oficial, quem que você vai acreditar? No site oficial, por óbvio. Não vai ser no que eu estou falando, é no que está no site oficial. Essa tem que ser a sua base. Então, sempre até, é muito comum, né? As pessoas compartilham informações. Ah, Lúcia, fulano de tal falou tal coisa. É verdade? Gurizada, a prova real não sou eu. A prova real é o site oficial do Canadá. Você tem que perguntar para a pessoa, olha, onde você viu isso no site oficial? Pede para a pessoa, de forma humilde mesmo. Olha, eu quero entender um pouco mais. Onde você encontrou essa informação? Você pode me passar a referência, por gentileza? Então, sempre pede para a pessoa qual que é a referência. Para quê? Porque isso vai te dar munição, alimento para você aumentar o seu nível de conhecimento sobre esta jornada de imigração. Então, aqui eu até quero compartilhar uma palavra em inglês que ela é muito importante. Carregue essa palavra com você, que é bias. Em português é viés. Já ouviram falar sobre isso? Pois é. Então, por vezes, tendemos a assistir conteúdos daquilo que nós queremos acreditar. Então, isso acaba reforçando algumas crenças que nós temos. E às vezes é doloroso você ter que enfrentar realidades diferentes. Então eu quero realmente te aguçar a procurar conhecer outras realidades, especialmente de pessoas que estão chegando aqui com a residência permanente, que elas se dispuseram a estudar os testes de proficiência, que elas se dispuseram a realmente estudar sobre a jornada de imigração para você abrir os seus olhos para outras perspectivas. Então, tudo isso que eu acabei compartilhando com você foram questões que, aos meus olhos, eu errei lá atrás e que eu gostaria de ter feito diferente, que é ter mais clareza em qual caminho seguir, mais clareza em relação à jornada de idioma e mais clareza em relação a quais referências seguir. Tudo isso vai impactar na sua jornada de imigração e pode te fazer gastar muito tempo e dinheiro. E até um ponto mais importante é tenha paciência, não tenha pressa em querer chegar o mais rápido possível, em querer fazer tudo corrido, porque eu já vi muitas pessoas que elas começam como se fosse um sprint, né? Ela vai dar o tudo dela e esse tudo, ele dura um mês. Um mês você dando o seu máximo
infelizmente, não é o suficiente, porque essa jornada é a jornada de mudança de vida. Você não está mudando de país, você está mudando completamente toda a sua vida. Então você tem que olhar para o longo prazo. Não é só para o chegar no Canadá, mas depois que chegar, como é que vai ser a sua vida? Né? Como é que vai ser a sua realidade? Então você precisa realmente, e é uma sugestão que eu deixo, olha essa jornada com o olhar do longo prazo. E se você tiver pressa, você vai cansar. Se você cansar, você nunca vai conseguir realizar esse sonho. Você vai ficar naquela, desiste e começa, desiste e volta, desiste e vai de novo. Não dá, ninguém aguenta. É mentalmente exaustivo. Então vá com calma. É até uma questão que a gente fala ali para a nossa comunidade da Jornada do Imigrante, que é slowly but surely. Vá devagar, mas vá realmente com certeza, vá aos poucos, vá um passo de cada vez. Pensa na escada, vai subindo um degrau de cada vez, porque assim, com pequenos esforços, você vai atingir o seu objetivo. Quem acaba correndo, pensa na escada, você acaba atropelando os degraus e é capaz de você cair rolando lá de cima. E falando nisso, eu quero te convidar para nesta segunda-feira, dia 20 de abril, eu vou fazer uma live sobre a jornada de imigração aqui no nosso canal. Será o verdadeiro mapa do imigrante e eu quero convidar você a realmente assistir esse conteúdo para você construir um planejamento estratégico de imigração. E para você receber o alerta, para você garantir que você vai receber o link dessa live, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo, vai ter um QR Code na tela também. Você pode entrar neste grupo para você ser avisado sobre esta live do Mapa do Imigrante que nós faremos nesta segunda-feira. Já coloca na agenda, segunda, dia 20 de abril, 19 horas, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado por aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo no canal, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se tornar um inscrito e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau!